reunidos em Teu nome, estivessem, o Senhor estaria, Pai. Obrigada, Jesus, por se fazer presente nesse lugar. Nós invocamos o Teu nome, pedimos que Tu tome o lugar do centro. Eu peço, Senhor Jesus, que Tu perdoe as minhas falhas, os meus pecados, e que eu possa, Senhor Deus, agora ser um canal para que a Tua mensagem seja pregada sem nenhum tipo de obstrução, seja da minha cabeça, seja de influência, Senhor, que não venha do Teu Espírito, Deus. E que, Deus querido, também, qualquer influência contrária à Tua, Senhor, que bata em retirada da Tua igreja agora, em nome de Jesus. Que o Teu povo leve, Pai, o que veio buscar, o que precisa e o que deseja, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Hoje nós vamos falar um tema bastante interessante. Confrontando o inimigo. Quem tem inimigo aqui? Tem? Uns que levantaram a mão aí é um inimigo espiritual, né? Sim. Inimigo natural, quem tem? Hã? Eu mesma. Dá bem, hein? Que ninguém tem inimigo, né? Glória a Deus. Gente boazinha. Vamos lá, gente. Confrontando o inimigo. Existe um livro, esqueci até o nome dele, um livro bastante famoso, que diz: eu não conheço o meu inimigo. A arte da guerra. A arte da guerra. Como é que é a frase mesmo, Douglas? Esteja perto do teu inimigo quando você sabe o que ele vai fazer. Né? Conheça o seu inimigo. Porque quando você tem um confronto, você normalmente tem duas partes. Sim? A parte A confrontando com a parte B. Então, se eu sou a parte A e eu conheço as minhas fortalezas, conheço as minhas estratégias, conheço os meus homens, conheço o meu Senhor da guerra, né? Já é meio caminho andado. Mas se eu não conheço o meu inimigo, eu tenho grandes chances de não vencer a guerra. Sim ou não? Sim. Sim. Eu tenho grandes chances. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele. A gente vai falar um pouquinho sobre a gente também, sobre as duas partes da guerra. Porque aqui, o que eu tenho visto, o que eu tenho, parte de mim fica extremamente chateada, mas parte de mim fica indignada, fica com raiva. Porque o que eu tenho visto de pessoas perecerem, porque o inimigo tem oprimido, o inimigo tem sabatinado, o inimigo tem enganado. Então hoje você vai sair daqui com as suas vendas, caídas. Hoje é um dia de dar um basta para a festa de bagunça que ele tem feito na tua cabeça, tem feito na tua mente, tem feito no teu casamento, tem feito nas tuas ideias. Amém? Amém. Amém? Amém. Então vamos lá. O que a Bíblia fala sobre o inimigo? O ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Ok? Então não espere nada além disso. Porque ele não vai vir, obviamente, de rabo, ele não vai vir de chifres e nem de tridente. Ou alguém acredita que essa figura exista? Não, ele não existe. Ele vem vestido do jeito que ele pode agradar os teus olhos, o teu coração, atender os teus objetivos. Ele é sinuoso, ele é estrategista. Você sabe quem é o inimigo? O inimigo é o diabo, o inimigo é Satanás. E uma das grandes, uma das maiores estratégias dele é dizer e fazer as pessoas acreditarem que ele não existe. Quantas pessoas dizem: o diabo não existe, isso é coisa de crente fanático? Já ouviu isso? Já? Por que ele usa essa estratégia? Porque se eu acho que ele não existe, eu preciso me preocupar com tudo que ele pode fazer? E o inferno existe? Não, mas se o diabo não existe, o inferno existe? Não, então também não preciso me preocupar com vida eterna. Não preciso me preocupar com morte eterna. Essa é a maior das maiores estratégias do diabo. Então, começando por aí, se você aqui hoje acredita que o diabo não existe, eu vou te dizer, você está redondamente enganado. Ok? Essa é a grande primeira verdade que a gente quer dizer. Eu quero perguntar para você: você sabe quem era o diabo antes dele ser o diabo? Um anjo. Lúcifer. Todo mundo já ouviu falar desse nome, né? A semana passada meu marido começou a falar dele, quase que eu mandei um torpedo para ele. Para, que essa é a minha parte.
maior do que ele. Fez um motim no céu, pegou a terça parte dos anjos, 1/3 dos anjos, e disse assim: então, se a gente se aliar, a gente pode derrubar ele. O que subiu ao coração de Lúcifer? Primeiro de tudo, rebeldia. Sim ou não? Sim. Sim. E a segunda coisa que subiu ao coração dele? Ingratidão. Ingratidão. Rebeldia vem da inveja. Subir ingratidão, porque quem que criou ele? Deus. E ele foi contra o Criador. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a rebeldia e a ingratidão nos assemelham ao diabo. Quando nós estamos muito cheios de rebeldia, isso não é difícil acontecer. Ou quando nós estamos com ingratidão com alguém, com uma situação, ou mesmo com o próprio Deus, nós temos que tomar cuidado, porque isso nos assemelha a sentimentos que Lúcifer teve. E aí o que aconteceu? Ele preparou a guerra, né? Vamos agora tomar o trono de Deus. O que Deus fez com ele? Expulsou. Eu queria um soprão. Caiu do céu, ele e a terça parte. Foi assim que Deus enfrentou ele. Um sopro. Percebem? Percebem a força do nosso Deus? Um anjo caído é o que, gente? Todo mundo canta aí, né? A música da Ivete Sangalo. Anjo que caiu do céu, nem sei a música. Anjo que cai do céu é demônio. Não se engane, ok? Porque se terça parte dos anjos caíram com ele, tem um monte de demônio por aí, né? Inclusive são esses demônios que o diabo usa para brincar com a tal da Allan Kardec, espiritismo. Eu não vou entrar nesse mérito, mas só para vocês entenderem um pouquinho, ok? Aí alguém me diz assim: puxa, mas como um Deus justo, um Deus que quer que todo mundo se dê bem, diz que criou muitas moradas que querem todas as pessoas lá, e por que ele criou o inferno então para as pessoas irem para o inferno? Ele não criou o inferno para o ser humano. Ele criou o inferno para o diabo e os seus demônios, ok? Agora, se você não acredita em Deus, se você não acredita que Jesus é Salvador, se você não quer largar o pecado é aquilo que nos afasta de Deus. Então, quando você morrer, como você vai ter vida eterna no céu com alguém que você não acredita? Entende? Para onde que eu vou então? Para o lugar junto daqueles que não acreditam em Deus, que não gostam de Deus. Percebem? Que não aceitaram Jesus, que não entenderam esse sacrifício. Tudo bem? É forte, mas é real, gente. É forte, mas é real. Então, nós temos que tomar cuidado, porque hoje o ser humano tomou o lugar que era dele. Ele não quis. Então hoje o que nós fizemos aqui até agora? Nos adoramos, não foi? Bendizemos o nome de Deus, não só na música, mas nós temos uma vida de adoração, de rendição ao Senhor. E isso faz com que o diabo nos odeie. Ele odeia a criação humana, porque de certa forma nós tomamos o lugar dele. Sim ou não? Sim. Tudo bem até aí? Agora, por que também, ou principal, por que a gente tem que ficar super alerta? Que nem a gente tem dito aqui, o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo natural. É que nós não temos olhos para enxergar, e se tivéssemos, acho que a gente ia ficar doido, porque é muita coisa acontecendo. E a Bíblia diz que, está em 1 Pedro, depois se vocês quiserem marcar, 1 Pedro 5:8. Vigiai, porque o diabo, nosso adversário, está ao derredor, bramando como um leão para nos tragar. Temos que tomar e prestar atenção nele? Temos. Ok. Então, dei um pano de fundo para vocês quem é o diabo, quem é, de onde ele veio, ok? Ele veio para matar, roubar e destruir. Por isso que eu tenho que confrontar. Por isso que eu tenho que enfrentar. Tenho que cutucar? Não. Tenho que correr dele?
Algumas vezes sim, né? Ah, vou na balada, sou solteiro, vai danado, só vou ver meus amigos, vou dar dançadinha, bebida, droga, prostituição. Ah, meu amigo, você está indo, você está enfrentando, você está cutucando, né? Você enfrenta ele quando ele vem em cima de você. Você confronta ele quando ele vai em cima de alguma coisa que não pode ser tocada porque é de Deus. Agora eu não posso cutucar, até porque ele está aqui faz quanto tempo, gente? Desde a criação. Desde a criação. O camarada sabe como é que o negócio funciona por aqui. Ele sabe como seduzir as pessoas, senão o inferno não estaria cheio. Ele sabe. E é por isso que nós temos que ficar cada dia mais alerta, porque os tempos estão findos. Tem até uma brincadeirinha que a gente fala, que se fosse Miguel é o anjo, todo mundo fala que é o anjo lutador do céu, né? Porque nas referências que nós temos, ele aparece, né, lutando literalmente, inclusive ajudando outros anjos. A gente brinca que se fosse Miguel que tivesse tentado tomar o trono de Deus e hoje estivesse no lugar do diabo, no Lúcifer, ele provavelmente já tinha levado muitos de nós para o inferno, porque Miguel é um anjo lutador, é um anjo estrategista, né? Lúcifer não, era um anjo adorador. Então, mas de qualquer forma ele aprendeu muita coisa desse tempo que está aqui. Então nós não devemos temê-lo, mas nós devemos de alguma forma respeitá-lo. Entendem o que eu estou falando, a palavra de respeitar? Não é temor, é no sentido de uma vez uma pessoa falou assim para mim: ah, tinha uma macumba lá na esquina, eu fui lá e chutei, coisei, não sei o que, não sei o que. Para que você fez isso? Né? Para quê? Já não tem problema demais? Já não é alvo do diabo demais? Nós somos alvos dele. Aí o que eu faço então? Passa, repreende, que aquele mal não pegue para aquela pessoa que foi feita e vai embora. Amém? Amém. Vamos lá, então vamos entender mais algumas coisas. Como é que algumas coisas acontecem? Como funciona, e vou me conhecer também. Antes de tudo, a gente precisa diferenciar consequência do pecado de ataque do inimigo. Tem gente que fala que tudo é obra do inimigo, né? Você gasta que nem uma maluca. O diabo devorou meu dinheiro esse mês. Ele não tem a sua senha do cartão de crédito. Não é? Né? Ai, porque eu fui tentada por aquela moça. Ela estava usando uma saia muito curta. Como é que você sabe que ela estava usando uma saia muito curta? Tira o olho dela, filha. Fala Deus. Né? Então, prestem atenção. Tem coisas que são consequências dos nossos pecados. Se eu quebrei a confiança do meu marido, por menor que seja, eu falei que eu ia ali e não fui, eu vou ter que colher as consequências. Então, ó, agora você não vai viajar mais a trabalho, você não pode dormir fora. Amém. Aí, puxa, o inimigo está entrando no meu... Não, filho, já entrou na minha cabeça, mandei ele embora, agora eu tenho consequências dos meus pecados e eu preciso arcar com elas. Outra coisa é, tem situações que Deus permite que aconteçam nas nossas vidas. Para quê? Para trabalhar no nosso caráter, para trabalhar na nossa fé, para trabalhar na nossa personalidade. Isso aconteceu com Jó. Quem aqui conhece a história de Jó? Não existe ser humano, desde a época da criação até hoje, que passou tanta desgraça que nem Jó. O resumo da vida de Jó foi: Jó perdeu todos os filhos num só dia, perdeu todos os bens, era o homem mais rico, aconteceram todas as desgraças da família dele, e ainda por cima ele ficou leproso. E os amigos dele olhavam para ele e falavam: ah, você tem pecado, ah, você está errado. E não era. Era porque Deus olhou para ele lá embaixo e olhou assim para o diabo e falou: tá vendo meu filho Jó? Ele me ama, ele me segue. Aí o diabo olhou para Deus e falou assim: também é fácil, ele tem tudo, é fácil.
Pode ir lá e pode tirar tudo dele. Só não toca onde? Na vida dele. O resto você pode tocar. E você vai ver se ele não vai continuar me glorificando. Então, às vezes, Deus permite algumas coisas que é para glorificar o nome dele. Quantas vezes nós oramos e falamos: Senhor, eu quero ter experiência contigo. Aleluia, receba. Vai vir experiência para você. Mas tenha discernimento. Tenha discernimento. Ore. Senhor, isso veio da tua mão. Isso é para mim aprender alguma coisa? Se você acha que não é, se você sentir, né? Você vai orar e vai mandar embora. Nós vamos aprender aqui hoje a como orar, expulsando o diabo embora das nossas vidas, das nossas mentes. Uma coisa que você tem que ter convicção: aconteça o que acontecer, ele não pode tocar na sua vida. Amém? Ele não pode tocar na sua vida. Ok. Uma outra coisa que a gente tem que perceber é que parece que tudo acontece quando as coisas não estão boas, né? Quando as coisas já não estão muito boas, acontece mais coisa ainda, tá? Onde foi que Jesus foi confrontado pelo diabo? No deserto. Deserto. O que isso quer dizer? Isso tem uma simbologia forte, gente. Tem uma revelação aí. Quer dizer que o lugar que ele mais se manifesta são nas dificuldades. O deserto representa um lugar de quê? Não tenho recursos, não tem às vezes nem expectativa de vida. Porque quem está no deserto lá perdido tem o quê? Não tenho água, não tenho suprimentos primários. Não sei para onde ir, não sei para onde vou, não tenho ninguém do meu lado para ajudar. Então, a maioria das vezes o diabo vai tentar te confrontar, te afrontar, te atentar no momento da dificuldade. Ok? Ok, Thaís? Uma outra coisa, esse ponto aqui Deus falou para mim audível, hoje quando eu orava, perguntando se faltava mais alguma coisa. Ele adora fofoca e segredos. Tá aí duas coisas que o diabo gosta de trabalhar em segredo, principalmente entre esposas e esposos, filhos e pais. Quebrem o poder do segredo, porque ele começa a te aprisionar com isso. Quebre o poder do segredo. Aconteceu comigo isso, por muitas e muitas noites, ao longo de muitos anos. Eu sonhei com 2 ex-namorados meus. E nos sonhos eu parava e falava: mas eu sou casada agora, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? Se meu marido descobre. Aí eu saía correndo. E eu fiquei com medo de falar com o Fábio, porque eu achei assim: puxa, ele vai pensar que eu fico pensando neles. Puxa, ele vai pensar que eu não me desliguei. E aí eu falei assim: não, mas eu não sei como o diabo atenta ou afronta vocês. Ele me afronta muito em sonho, ele me perturba muito em sonho. Eu falei: não, eu vou acabar com isso. Cheguei um dia na hora do café, falei: eu preciso falar com você. Já comecei a chorar. Falei: mas eu preciso que você acredite em mim. Eu não estava devendo. Eu falei: eu preciso que você acredite em mim. Eu não vou dormir pensando, eu não penso em um dia da minha vida. Eu decidi casar com ele, a primeira decisão foi espiritual. Eu larguei essa pessoa que eu sonhava para esperar, os 2, na verdade, só tive 2 namorados na minha vida do seu Fábio. Eu larguei os 2, porque o Senhor falou: não é um e nem outro. Então foi por obediência, então eu estou casada. Se eu tenho uma convicção na minha vida que essa pessoa tem que ser o meu marido. Essa que eu tenho. Quanto tempo você esperou? 5 anos. Ele viu que eu ia falar uma coisa séria, né? Porque eu não sou daquelas mulheres que ficam discutindo a relação assim muito, sabe? Aí eu conversei com ele virou pra mim e falou assim: vamos orar agora. Pegou na minha mão, repreendeu o diabo. Sabe quantas vezes mais eu orei depois disso? Eu sonhei depois disso? Nenhuma. Aí sabe o que aconteceu? Esse
sobrenatural? Veio de novo os sonhos, né? Aí eu falei, diabo, seu filho da mãe, vou te pegar. Aí ontem eu falei para ele, é o seguinte, estou tendo aqueles sonhos de novo e a gente precisa conversar e orar. Ele só me olhou assim. Pergunta se essa noite veio. 3 noites seguidas. Só de falar, você já quebra. Ele já fala assim, sai de manhãzinha, alguém me percebeu aqui. Quebre o poder do segredo. Por pior que ele seja. Nesse caso eu não tinha culpa, mas tem coisas que às vezes a gente fez de errado mesmo. Peça graça ao Senhor, peça que o Senhor chegue no coração da pessoa que você precisa confessar uma situação e quebre o poder do segredo. Outra coisa é fofoca. O diabo adora fofoca. O que foi que ele fez no ouvido de Eva? Ah, é? Você não vai ser igual a ele. Quem aqui já viu situação da bagunça por causa de fofoca? Todo mundo tem uma história desgraçada para contar por causa de fofoca. Gente, fofoca é tão sério. Se vocês pararem para pensar, já viram especulação financeira? A bolsa caiu por causa da especulação financeira. E especulação financeira quer dizer fofoca financeira. Especulação é uma fofoca. Investidores lançam fofocas, mentiras no mercado, para que aquela ação que ele quer caia ou suba, para ele ganhar ou para descer, ele comprar e depois subir. Especulação financeira é fofoca financeira. Especulação financeira quebra mercados inteiros. Fofocas acabam com vidas inteiras. E a maioria das coisas que a gente tem que resolver na igreja como pastor, sempre tem um fundo de fofoca. Sempre tem um fundo de mentira. E às vezes isso vem do irmão do lado, mas às vezes ele mesmo planta na sua mente. Nós vamos falar um pouquinho mais disso pra frente. Linda. Não, nós vamos falar agora mesmo. Ele ataca a sua mente e o seu coração. Mas só quando eu não estou firme com Jesus que ele faz isso. Mentira. Mentira. Quanto mais firme você tiver, mais ele vai tentar te derrubar. Por quê? Porque quanto mais firme você tiver, mais você é um soldado forte para arrastar outros e tirar outros do inferno. Sim ou não? Sim. Por isso que Paulo disse: levo a minha mente cativa de Cristo. É difícil o dia que eu não falo isso, hein? Senhor, que hoje a minha mente seja cativa de Ti e só do Senhor. Faça essa oração. Essa é uma oração sábia. Nós não podemos impedir, essa é a frase do meu marido, um passarinho de passar pela nossa cabeça. Podemos? Não. Então nós não podemos impedir ele de lançar pensamentos, lançar ideias obscuras. Mas nós podemos impedir o passarinho de fazer um ninho na nossa cabeça? Sim. Sabe o que acontece hoje em dia? Muitos de nós temos permitido que o diabo faça um ninho na nossa cabeça. Não só um ninho, às vezes ele faz uma casinha de João de Barra inteira. E você fica aí sofrendo com esse peso, achando que é assim mesmo as coisas. Deus que quer assim. Deus não quer assim nada. Hoje Deus vai te dar um discernimento para você entender o que é isso. Deus não quer isso. Deus quer te dar clareza e transparência. Por isso que nós temos que orar e pedir discernimento. Ele é sinuoso. Outro lugar que ele entra, no nosso coração. Por isso que o salmista disse, Davi disse, coração é o quê? Enganoso. Ai, Deus, eu tenho um sonho de ter o meu negócio. Glória a Deus. O sonho, muito provavelmente quem pôs foi Deus. Então me apareceu uma proposta. Ontem a gente estava conversando com a minha irmã nossa sócia. Aí uma vendedora deu uma ideia para ela, supimpa. Não, você liga para o cliente como se fosse essa empresa, que essa empresa não existe mais, e já fala que ela não vai existir mesmo. Aí depois a gente liga como a nossa empresa, dizendo, sabe aquela empresa que não existe mais? A gente pode oferecer serviço para você. Eu falo, opa, ela é crente também, mas ela falou, gente, olha só, ela compartilhou
Não. A gente tem 1000 clientes para ligar e estourar o faturamento de uma empresa que está nascendo essa semana. Não. Ele não queria nem ficar mais na sala. Eu falei, calma, criatura, senta aqui. Tão radical que ele foi, calma, vamos conversar. Não, eu achei, não fiquei incomodada. Não, você vai ligar para o cliente e vai dizer que aquela empresa não existe por causa disso, e que nós podemos, se ele quiser, oferecer o mesmo serviço para ele. Se ele falar, não, obrigado, quem pode te deixar um e-mail meu quando você precisar? Se ele falar que, bom, eu quero, glória a Deus, você vai apresentando para o cara. Eu quero 1000 com Deus a 100.000 sem Deus. Amém? Ou só eu que quero? Amém. Gente, que sejam as nossas coisas do Senhor. Não tem atalho com Deus. E às vezes a gente fala, mas vai dar certo, faça o certo, escolha colocar Jesus no centro de tudo, que vai dar certo. Mas é Jesus que garante isso. Qualquer outro atalho, tome cuidado, que pode ser bem o diabo, Deus colocou o sonho, ele encontrou um caminho no seu coração, subiu com uma boa ideia e vai te dar depois uma rasteira, porque não tem nada que ele dê, que depois ele não tira bonito, hein? Aí ele te dá um tom. Aí é um tom daquele se secar e para se levantar depois é difícil. Amém até aqui? Amém. Agora, conhecemos um pouquinho dele, das estratégias, um pano de fundo. Agora eu vou pensar em mim. Opa! É eu agora. Eu vou confrontar o bicho. O que eu tenho que fazer? Básico. Como que Jesus confrontou o diabo? Pronto, eu tenho que seguir os passos de Jesus. Eu tenho que fazer as mesmas coisas que Jesus. Primeira coisa, mando o pecado embora da minha vida. Jesus tinha pecado? Não. Por isso que ele tinha autoridade espiritual. Você só vai ter autoridade espiritual o dia que você... Não é que você não pecar mais. Alguém aqui está fadado a nunca mais pecar? Tem essa bênção na vida? Não. Mas uma coisa é eu pequei, outra coisa é o pecado tem poder sobre mim. Por exemplo, eu sou uma pessoa mentirosa. Você consigo me livrar, mas isso é uma mentirinha. Outra coisa cara, pisei na bola hoje, acabei tratando mal meu marido, pequei, já me arrependi, quero não fazer de novo. Outra coisa a mentira me cativa. Entende a diferença de ser pecador e do pecado me dominar? Se você tem algum pecado na sua vida te dominando, você precisa mandar ele embora. Você precisa enfrentar ele e mandar ele embora. Sabe por quê? Porque senão a hora que você se identificar com um demônio, seja ele atuando na sua vida, seja alguém realmente endemoniado na sua frente, seja na tua filha doente que você precisa orar por ela, seja nas tuas finanças, seja numa situação, sabe o que ele pode dizer para você? Ele pode dizer assim, Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, Paulo eu ouvi falar, mas você quem é mesmo? Assim como ele fez. Vou depois achar aqui, porque eu não feliz. Ele respondeu dessa forma. Os discípulos chegaram para expulsar os demônios e ele falou, peraí, Jesus eu conheço, Paulo eu ouvi falar, mas vocês quem são mesmo? Não eram os discípulos não. Não, né? Não, eram os outros caras que estavam querendo expulsar demônio. Obrigada. E o que acontece? O que nos mostra aqui? Diabo, gente, não é cachorro. Cachorro você fala, faz! Você pode se estribuchar. Você pode fazer uma dança, sai, gritar! Não vai embora, não. Você vai pagar mico. Você vai pagar mico. O diabo sai com quem tem santidade, com quem tem uma vida reta, íntegra diante de Deus, quem tem autoridade espiritual. É claro que a hora que eu estou falando com o diabo, eu vou dizer assim, olha, Senhor, você pode, por favor, se levantar e sair desse recinto? Não, né? Por favor. Mas não é o tom, não é a altura da minha voz, nem a quantidade do meu pé batendo que vai mandar ele embora. Mas é a autoridade espiritual que eu tenho através da santidade e conexão com Deus e o sangue de Jesus. Porque se tem alguma coisa que esse infeliz
não pode, é o poder de Deus através do sangue de Jesus. Isso aí não tem como. Amém? Até aqui? Amém. E aí o que era magnífico em Jesus, que tem que ser nas nossas vidas? Ele não tinha brechas espirituais. Tinha alguma coisa na vida dele que a gente podia dizer assim, mas ali, ó, aquele cara não está muito assim? Não tinha brecha. Olha como é importante. Mas esquecemos de colocar o negócio. O que a gente olhou? A gente leu agora há pouco. Que ele está como um leão ao derredor. Então imagine 2 ciclos, tá? Ele está ao derredor, bramando como um leão. Só que Salmo diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Então estamos nós aqui no meio, os anjos estão ao nosso redor, fazendo como que um ciclo de proteção. E quem está ao redor? Diabo, bramando para tentar nos tragar. Quem que pode dar legalidade para ele, abrindo uma brecha entre um anjo e outro? Nós. Através do quê? Do pecado. Não dê brechas. Não dê brechas porque ele entra. E uma vez que ele entrou, meu amigo, e nós que somos salvos em Cristo Jesus, a Bíblia diz que quando ele entra, ele olha, vê que a casa está limpinha e fala o quê? Chama toda a galera lá fora. Chama mais quantos? 7. Mais 7 aí, gente. Vem que aqui tem espaço para todo mundo. Por isso que às vezes você pega muita gente que era cheio do poder de Deus, que era filho do Senhor, que fazia, que acontecia aí, ó, desgraçado na vida. Por quê? Porque saiu, deixou espaço para o diabo e ele destruiu a vida. Então você já convidou Jesus para morar na sua vida? Se você não convidou, a gente pode convidar. E se você já convidou, daqui para trás, se você quiser voltar, eu sinto lhe dizer, você já é alvo do diabo. Então a melhor coisa que você faz é, ó, marchar para frente, sem olhar para a direita nem para a esquerda. Só para o alvo, que é Cristo na cruz. Amém? Amém. Jesus, ele conhecia a palavra de Deus. Toda contestação do diabo foi feita baseada onde? Na palavra. Ah, mas se você der a ordem aos seus anjos, ah, mas se prostrar, me adorar. Eu não vou ler toda aquela passagem lá que hoje não é objetivo. Ou seja, a palavra de Deus estava dentro de Jesus. Se você não manuseia bem, levanta bem. A palavra de Deus, preocupe-se com isso. Você sabe por que nós perecemos, por que nós sofremos? Falta de conhecimento. Não é por falta de dinheiro, não é por falta do marido que ainda não chegou, não é porque temos doença, é por falta de conhecimento, e conhecimento bíblico. Então preste atenção nisso. Se você não conhecer a Bíblia, você vai perecer na mão de Satanás. E não é isso que Deus quer. Esse que vem na quarta-feira. Tem que vir na quarta-feira, exatamente. O que mais tinha Jesus? Jesus tinha uma confiança inabalável que Deus era com ele. Por quê? A ponto dele sair da glória, vir para cá, saber que vai morrer, mas que Deus lhe daria o poder para ele ir no inferno, pegar a chave da vida e da morte e voltar para o céu. Precisa ter uma confiança absoluta. Quantos de nós chegamos diante de uma situação que você vê que é o diabo agindo e a gente fica: se Deus fosse comigo, isso não estaria acontecendo. Essa é a atitude que nós temos que ter? Não é. Nós temos que ter o quê? Uma confiança inabalável e saber que Deus é mais poderoso que o diabo. Gente, vocês acreditam que tem gente que acha que o diabo é mais poderoso que Deus? Tá cheio. Ó, aqui em cima. Tá cheio. Tá cheio de gente. Mas entre nós mesmo. Se as luzes começarem a apagar aqui agora, ó, eu quero ver quantos vão ficar aqui dentro e quantos vão sair correndo. Eu quero ver. Quem aqui já teve uma experiência com o diabo mesmo? Assim, com os demônios? Quem aqui já teve? É gostoso? Não. É terrível, não é? Mas e aí? Você não tem opção, meu irmão. Ou você toma ali a autoridade do sangue de Jesus, ou você vai ser vencido. Um
dia eu ia pregar numa igreja lá no Guarujá, eu estava tirando um cochilo no meu quarto, lá no meu sofá, a gente não tinha o neném ainda. Eu não conseguia acordar. Sabe quando você está querendo acordar, você está ciente, mas você não consegue acordar? Eu comecei a sentir uma mão me sufocando, eu não conseguia gritar o Fábio, eu não conseguia soltar aquela mão, que aquilo era real. Aí a hora que eu pensei assim, desgraçado, entra na minha casa. Sangue de Jesus tem poder. Fábio, vem aqui. Aí ele veio, nós oramos, né? Graças a Deus ele estava lá, mas se ele não tivesse, eu ia ter que levantar, ia ter que guerrear sozinha. Ele é ousado, filho. Ele é ousado. Por isso que você não pode menosprezar o poder dele. Mas também jamais pode achar que ele tem mais poder que Jesus. De maneira nenhuma. Amém? Amém. Seja limpo. Né? A gente fala, a Bíblia fala que nós temos que ser o quê? Como um vaso na mão do oleiro. Um vaso que está sempre sendo moldado. Né? Todos nós estamos em reforma contínua, não estamos? E aí esse vaso precisa estar o quê? Limpo. Pode colocar vinho novo em odres velhos, sujos? Não. O Espírito Santo representa o vinho novo, a água fresca, a alegria, santidade. Então não pode ser. Não tem como ser. Agora, a coisa principal que ele trabalha, sabe onde é? É na sua identidade. É na sua identidade. Sabe por quê? Porque ele não quer que você saiba quem você é em Deus e o que você é capaz de fazer. Não é o que nós somos em nós mesmos, mas é o que Jesus é em nós. Por isso que quando os discípulos, né, foram comissionados por Jesus para ir pregar o evangelho, curar os doentes, expulsar os demônios, eles voltaram felizões, né? Olha, você não sabe, até os demônios se sujeitaram a nós. O que Jesus fez quando eles falaram isso? Não precisam ler lá, gente, eu vou pôr imagem daqui um pouquinho. Jesus exultou no Espírito, ele ficou feliz. Ele ficou feliz. Mas aí na hora ele respondeu para os discípulos o quê? Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ou seja, se alegrem porque vocês são cidadãos dos céus. Se alegrem porque vocês têm que ter perspectiva do céu. Se alegrem porque vocês têm que viver pelas promessas que eu deixo na minha palavra. E não pelas circunstâncias que o inimigo faz para que vocês fiquem assim e não assim. Então, ele quer confundir a gente. Porque existem 3 versões de nós. Uma é a maneira que eu me vejo, outra é a maneira como o inimigo me vê, e outra é a maneira como Deus me vê. Você muitas vezes tem vivido a verdade de como o inimigo te vê, e não a verdade como Deus te vê. E aí essa verdade que ele entende, que ele olha para você e coloca o que ele acha de você, começa a deturpar a imagem que você tem de você. Mas Deus hoje quer mostrar para você o quê? A perspectiva ou o prisma que ele tem de você. Quero mostrar uma foto para vocês. Né? Nós somos cordeiros, nós somos como ovelhinhas que tem um bom pastor, que estamos protegidos. Temos um lobo que está sempre perto da gente, mas olha o tamanho do nosso leão. Só que é o que a gente precisa entender. Nós somos o quê? Nós somos irmãos desse leão. Nós somos filhos.
que ela quer? Comer as carniças que depois que o leão comeu. E ele é um bicho sujo, né? Todo mundo acha, não é? Feio, não é? Que vive do resto. Assim é o diabo. Assim é o diabo. Ele só quer chegar perto de você em bando. Por isso que às vezes ele vem com uma legião de demônio. Mas você tem um Deus que todo demônio que ele cruzou, ele mandou embora. E sabe por que o diabo te confunde tanto? Entra tanto na sua mente, entra tanto no seu coração? Sabe por quê? Porque toda pessoa que Jesus expulsou os demônios, o que aconteceu com essas pessoas? Foram libertas, mas por que elas se tornaram? Foram testemunhas, mudaram cidades inteiras. Quem eram endemoniados de Gadareno antes de Jesus expulsar os demônios com ele? Expulsar os demônios dele. Era um pobre de um homem que andava nu dentro dos sepulcros, no cemitério. E depois, nem a família dele acreditou. A cidade inteira soube quem era Jesus e as maravilhas que ele fazia por causa daquele homem. Então hoje é o dia que você precisa entender que Deus quer mudar. É a sua cabeça, é a sua perspectiva de como você se vê, de como o diabo te vê, mas de como ele te vê. Você tem aceitado as mentiras do diabo. Você tem se conformado com algumas coisas. Hoje é a noite que você vai tomar postura e vai dar um basta. E vou dizer, não é porque eu sou pastora que vocês acham que eu não tenho esse problema. Vocês sabem quantas vezes na semana eu tenho que mandar o diabo sair? Que ele vem com os pensamentos sujos dele na minha cabeça? Eu tenho que mandar ele sair? Não é pensamento sujo de, adultera teu marido, não trai. Não! Dizendo, olha, você não é quem você pensa que você é. Você viu a cara que aquela pessoa te olhou aquela hora que você falou aquilo? Você viu isso? Você viu que você não deu conta de tudo que você tinha para fazer? E ele vai. Às vezes o marido, coitado, faz uma observação e eu já acho que é um ataque. Vigia, seja perspicaz, tenha discernimento. Muitos de vocês têm perecido. Vocês têm aceitado essa imagem do que o diabo vê de vocês e de como vocês se veem. Ele fica achando que você é um assustado, que você é um amedrontado. É assim que ele tem te colocado em algumas situações. Mas ele tem que entender que o assustador do pedaço é você também. Amém? Amém. Coisas práticas para a gente terminar e para você enfrentar ele. Confronte, enfrente, expulse. Nada de ficar falando com o diabo. Esses negócios que aparecem nessas igrejas aí não dá com nada. Qual é o seu nome? Não tem nada disso. Diabo não tem nem que se manifestar. Você pode, já é comum. Você põe a mão onde for. Seja, eu faço assim, eu ponho a mão na minha cabeça. Às vezes quando meu filho está muito terrível, muito desobediente, eu toco a mão e falo, em nome de Jesus, sai dessa criança agora. Faço. Não, mamãe, não mesmo. Você é filha de Deus, imagem e semelhança do Senhor. Comporte-se como um menino de Jesus. Amém. Não sei se o diabo vai embora, você vai ficar com medo. Mas as coisas acontecem assim, às vezes lá em casa. Nada de ficar trocando ideia com o diabo. Às vezes a gente troca ideia com o diabo na nossa mente. Ele lança um pensamento sujo, a gente vai, é mesmo, né? Eu não sou mesmo, eu não sou assim mesmo. Aí a gente começa a trocar ideia com ele assim, ele lança e a gente manda ele embora em nome de Jesus. Manda ele embora em nome de Jesus. Quando você estiver expulsando o diabo, seja de uma pessoa, seja de uma situação, não adianta orar em línguas. Eu já vi isso. Não adianta, ele não fala mais em línguas. Desde que ele foi expulso do céu, ele não fala mais em línguas. Ele não vai entender. Não adianta. Ok? Não
sentindo uma presença ruim. Aí fica lá pensando: sai, diabo, em nome de Jesus. Ele não é Deus. Ele não entende o seu pensamento. Ele não é onipresente, onisciente. Se você não verbalizar, ele não vai sair. Ok? Que mais? Já falei, né? Não precisa gritar, se estribuchar, porque não é a tua voz nem nada, mas é a autoridade de Cristo que está em você, porque você é conhecido de Jesus, né? Você é conhecido de Deus, e quem é conhecido de Deus é automaticamente conhecido do diabo. Você se tornou conhecido de Deus, você ganhou também uma tropa que te segue agora. Não tem jeito. Ou seja, às vezes é mais fácil do que a gente pensa. É mais fácil do que a gente pensa. Às vezes você tem que mandar 2, 3, pela mesma coisa? Pela mesma coisa. Porque tem situações que tem legião de demônio. Uma legião são 6.000 demônios, é isso? Não sei, não. É muito, são muitos milhares de demônios. Eu estou falando da minha própria vida. Teve coisas de eu ter que orar, expulsar, eu não quero mais, Deus. Eu não quero mais me sentir assim. Eu repreendo esse sentimento em nome de Jesus. Sai de mim sentimento que não vem do Senhor agora. 1, 2, 3, 15, 249 vezes. É assim, gente. Sabe por quê? Porque enquanto você estiver nessa terra, enquanto você tiver um estandarte dizendo: meu Senhor é Cristo, você é alvo do inimigo. Amém? Amém. Eu queria agora dar uma baixadinha na luz dela, por favor. Você sabe por quê? O inimigo tenta tanto segurar a gente, porque nós somos agentes transformadores de vidas, das nossas vidas e das vidas que nos rodeiam. E aonde a gente passa, uma vez que a gente foi liberto do pecado, liberto de todos os demônios que nos perseguem, a gente traz essa vida com a gente. Eu fazia um trabalho no hospital, Guilherme Alva. Eu fiz quase 2 anos de trabalho voluntário. Eu entrava no setor de infectologia. E aquelas pessoas que não tinham visita, eram muitas, e eles permitiam a gente chegar, a gente fazer uma oração, a gente levava alguma coisa que eles precisassem, a gente conversava um pouquinho. Tinha algumas vezes que a gente dava comida para eles, porque muitos não conseguiam se alimentar, as enfermeiras não se preocupavam com isso. Uma das experiências mais fortes que eu tive naquele lugar foi um dia que eu já estava saindo. No último quarto, assim, tinha uma moça de pé. E eu passei pelo quarto e eu olhei. Não era UTI ali, mas tinha uma infraestrutura num leito determinado de UTI. Aí eu passei, dei boa noite para ela. O Espírito Santo falou assim para mim: volta e ora por aquele rapaz. Aí eu cutuquei meu amigo e falei: Ivo, a gente vai ter que voltar ali naquele quarto um pouquinho, tá? Tá bom. Aí nós entramos, eu falei: oi, tudo bem? Falei: será que a gente pode orar por ele? A moça falou: pode sim. Quando eu cheguei do lado do rapaz, eu olhei para ele e falei assim: então, Espírito Santo, presta atenção, eu não tenho fé para orar por esse moço. Ele está morrendo. Eu vou orar o quê por ele? Eu vou orar o quê? E fechei o olho e fiquei ali esperando instrução, e nada veio. Veio esperando instrução e nada veio. Aí meu amigo conversando com a mulher dele, eu falei: bom Deus, eu vou abrir a boca e o Senhor vai encher, porque eu não tenho nem ideia do que orar por ele, não tenho fé de orar para que esse moço seja curado. Eu sei que eu gostei do lado dele, fechei o olho, porque fechando o olho dá mais coragem às vezes. Fechei o olho e comecei, só perguntei o nome dele: Senhor Jesus, eu sou Maurício, eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, mas eu quero te conhecer. Seja o meu Senhor agora, entra no meu coração agora, porque se for para mim ficar na terra, contigo eu quero ficar. E se for para mim não ter mais fôlego de vida, é também contigo que eu quero ficar aí no céu. Em nome de Jesus, amém.
Aí eu pensei, na hora que eu abri o olho, a mulher dele vai dar cacetada na minha cabeça. E eu abri o olho, levantei a cabeça, meu amigo estava chorando, a mulher dele estava chorando. E aquele olho do homem dava umas mexidinhas assim de leve. Meu amigo falou assim, você não viu o que aconteceu, né? Eu falei, não. Aquele moço tinha uma máquina que fazia ele respirar, e era um barulho ensurdecedor. Cada respirada dele, parecia que ele tirava forças de onde ele não tinha. E aí meu amigo olhou para mim e falou assim, a hora que você falou amém, ele parou aquele maquinário todo e os lábios dele fizeram amém. Os lábios dele fizeram. Eu comecei a chorar. Aí a mulher dele olhou para mim e falou assim, ele está desviado desde que ele ficou enfermo. Sabe por quê? Porque a enfermidade entrou no coração dele, e ao invés dele correr para Deus, ele correu de Deus. Isso acontece conosco às vezes. Quando o diabo coloca alguma coisa na nossa vida, ao invés de nós confrontarmos o diabo, nós afrontamos Deus. Ao invés de nós irmos e mandar ele embora e fazer igual Jó, eu aceitei todo o bem que o Senhor me deu, porque eu não aceitaria o mal. Não. Nós vamos lá e nos rendemos aos pés de Satanás. O altar para o crente, o altar de rendição, o altar é lugar de rendição, não na cara do diabo se rendendo para as coisas que ele está fazendo na sua vida. É no altar que você deve se render, não diante dele. E ela disse assim para mim, mas hoje ele se reconciliou com Deus através dessa oração. Eu saí daquele lugar, irmãos, que eu tremia minhas pernas, tremia meu coração. Agradeci a Deus por aquele privilégio. Falei, Senhor, permita eu ter notícias desse rapaz, para mim saber se ele foi recolhido, se ele melhorou. Isso foi no sábado. Na segunda-feira eu estava almoçando num restaurante em Santos. Notícia na tribuna. Na terça-feira, aliás, notícia na tribuna. Estava lá a esposa dele, eu não lembro o nome dela, mas eu lembro o nome dele, Maurício. A esposa dela dizendo que o marido dela tinha morrido porque não tinha chegado o remédio que a prefeitura prometeu. O corpo dele morreu, mas o espírito dele foi para o céu. Vocês percebem qual é a importância? Você percebe a importância da sua vida? Você percebe o que Deus falou aqui? Não perca a perspectiva do céu. Não perca. Eu quero chamar aqui na frente aqueles que estão com dificuldade, que estão travados em algum lugar, que não estão conseguindo andar, que não conseguindo evoluir, que estão com uma situação que, olha, não entendo, eu não vou para frente nem para trás, eu preciso me ver livre disso, eu preciso me ver livre daquilo. Nós vamos orar.